Olá, tudo bem? Eu sou Ítalo Paiva em mais um episódio do nosso Giro de Negócios. Hoje com um convidado especial, Lucas Vieira, meu colega da CDL Jovem. E hoje a gente vai bater, um papo aqui sobre toda a trajetória profissional dele, o que é que ele já fez, o que é que ele está fazendo agora, como é que é a empresa dele, os serviços que a empresa dele tem Sim. e que ele se propõe a ajudar a sociedade, mais e mais empresários. Primeiramente, eu começo o nosso bate-papo agradecendo aqui sua presença. Eu sei da agenda aí, né, de compromisso, e você reservou um horário aqui para estar conosco. Muito obrigado, Lucas. Eu que agradeço, Ítalo. É um prazer estar aqui com você. Acho que a expectativa é a melhor possível para que a gente bata esse papo, não só para contar um pouco mais da nossa história, mas, quem sabe, agregar um pouco mais para o pessoal, essa tua audiência qualificada aí, para a gente poder, se possível, ajudar também, contribuir de alguma forma para a gente agregar aí, né, nas vendas e no desenvolvimento dos negócios dessa galera. Pronto, é isso aí. Esse é o intuito. E para você que está tendo contato agora com esse nosso podcast, o Giro de Negócios, ele é justamente para isso, né? Para trazer pessoas que estão fazendo a diferença, pessoas relevantes, que tenham conteúdo e possam somar. De repente, pessoas que estão iniciando, pessoas que estão tendo certos problemas na empresa, e que de repente aqui ele encontra uma luz, né? Essa é a sacada. Sim. E aí a gente chama aqui para bater um papo, para saber o que aquele profissional já fez, como foi que ele iniciou, né, no mundo dos negócios, no mundo de ajudar, né, como eu disse, a sociedade e empresas especificamente. E eu começo, ô Lucas, perguntando se você é aqui de Fortaleza, né, como é que foi ali seu berço familiar, pai, mãe, isso é muito importante para saber quem foi que lhe incentivou a você entrar em um ramo específico, a fazer uma faculdade específica, se especializar em alguma coisa, tá? Sim. Quantos irmãos, onde foi que você estudou? Fala aí pra Tá. gente. Quem conhece o Lucas aí, né, vai poder relembrar algumas coisas, e quem não Sim. conhece vai se surpreender aí com algumas falas suas. Vamos lá, então. Beleza, eu sou natural aqui de Fortaleza mesmo, né? Nascido e criado no centro da cidade, filho da dona Liduína e do seu Luciano, né? Meu pai trabalhou a vida praticamente inteira no Denox e a minha mãe era gerente de setor da Avon, trabalhou a vida toda liderando equipes de vendas. Então, teu pai era Então, concursado. meu pai era concursado, exatamente. E a minha mãe trabalhava já com vendas, trabalhou a vida inteira com vendas, correndo atrás de meta, liderando a equipe e resolvendo. E eu nasci e criei vendo aquilo dali. Só que sou o caçula de três filhos. Tenho um irmão mais velho que é coronel do Exército, o Luciano, tá em missão na Bolívia. Tenho uma irmã formada em administração e eu fui para a área da educação, né? Fui estudar história lá na UES e No no, centro onde tu morava? Perto de onde? a Dom Manuel ali, próximo à Praia de Iracema. Lá na Vivia PI, exatamente perto lá do Dragão do Mar. vivia na minha adolescência, foi ali, Praia de Iracema ali Ah, na foi? época dos Gepos e tudo mais, e depois aquela região ali do Dragão do Mar, Samba do Amices, Órbita, aquela região ali Ah, então tava bom demais, então foi animado. era isso aí. Tu estudou E em qual colégio, Lucas? eu estudei no Colégio Cearense, né? Que Ah, foi. então uma porrada de gente, uma galera aí vai te lembrar de te dar um alô aí pra galera do Colégio Cearense. A galera do Colégio Cearense, Ficou muito amigos dessa época? pô, demais, cara. Eu tenho até hoje, tenho casais, a gente tem um grupo de casais que a gente é unido até hoje, se encontra frequentemente. O meu vizinho de porta, né, no prédio que eu moro, é um colega de turma Ah, da é? época. Então, assim, é amizade para mais de 30 Mas foi anos. coincidência ou vocês Não foi se intencional, Ah, foi, né? foi intencional. Na época que vagou o apartamento do lado, ele estava procurando alguma coisa ali no bairro de Fátima. Eu digo, cara, vagou aqui, quer vir conhecer e tal. E aí a gente trouxe, Ficou, né? com certeza. E é bacana porque os filhos crescem juntos e é uma amizade que passa de geração para geração. Né? E é bem bacana isso daí. E essa formação do Colégio Cearense foi bastante importante, porque a gente brinca que ali no Colégio Cearense o pessoal que é 3 anos para frente, 3 anos para trás, todo mundo se conhece. Todo mundo era amigo, né? Exatamente. E aí, assim, isso traz um networking bacana e Sim. você conhecer e se envolver. E uma das coisas muito importantes que
eu trago dessa formação do colégio cearense foi tanto o trabalho de grêmio estudantil, quanto o trabalho de liderança de... Você participou do Grêmio? Assim, o Grêmio José de Alencar, era muito famoso na época, né? E a gente tinha o trabalho das eleições. Cara, como isso é importante, né, para o desenvolvimento da pessoa. Total, cara, porque assim, você aprende a lidar com frustração quando você perde uma eleição. Tu é bonitão, cara, tu é bonitão, mas eu, assim, eu lembro que nessa época falavam, só que eu era, né, mais um rapazinho e tudo, eu era mais tímido e tudo, eu não era tão pra frente, eu acho que perdi uma oportunidade. Sim. De poder desenvolver nesse negócio de estar no meio, de resolver problema, né? Assim, é importante, você lida com frustração, a gente perdeu a eleição e ganhou a eleição. Perdeu uma para trabalhar a próxima, exatamente. Né? A gente teve uma... E a vitória é boa, né, não? Tu é louco. E aí, assim, a questão da liderança de sala, que era um projeto que eles trabalhavam lá desde toda sala tem um líder, né? Tinha os líderes de sala, líder sociocultural, líder esportivo, líder... Cara, todos os anos, da terceira série do ensino fundamental até o segundo ano do ensino médio que eu estudei lá, todos os anos eu era escolhido o líder da turma. Se movimentava ali para assumir essa... E na verdade não, chegou um momento que eu não fazia nem questão, mas o pessoal direcionava, porque era coisa que já estava identificada. Então assim, essa coisa de trabalhar com liderança, de representar e de estar ali à frente para resolver as coisas em nome da turma, ali era uma coisa que sempre foi um negócio muito forte, que eu me identificava e que eu gostava. E isso, no decorrer da minha vida profissional, fez total diferença. Fez total diferença para que muita coisa acontecesse depois. O pessoal vai já saber o porquê, mas é importante realmente tu vivenciar isso para quando tu, lá na frente, ou de colocar em prática algumas coisas, tu entendeu o que é importante e o que não é para o grupo em geral da escola, né? Assim? Sem dúvida, sem dúvida. Muito legal. Assim, para você poder brigar pelas coisas certas. Eu acho que o fundamental é isso, você enxergar o que é o certo. E enxergar que às vezes o certo desagrada algumas pessoas. E essa é uma das lições primordiais da gente entender que o certo nem sempre é você querer agradar todo mundo. Eu moro em condomínio também e vejo que pode ser a melhor das intenções, mas sempre tem um ou dois que não. A minha esposa diz, agradar todo mundo. A minha esposa diz que sempre tem um para azedar. Tem um para azedar, tem um que bota o azedor. Cara, beleza, eu entendi então. E esse desenvolvimento seu no cearense, né? Aí quando você foi para a universidade, qual foi o curso que você escolheu? Seu pai e sua mãe lhe doutrinaram ali para você fazer alguma coisa específica? Ou foi escolha tua e eles te deixaram soltos? Não, na verdade... Tu é o mais novo filho, né? Sou o mais novo. Então, além do pai, o irmão com certeza já estava no exército. Uma responsabilidade grande. Ele morava contigo, aí vocês ainda? O irmão ou já foi-se embora? Não, ele morava até meus 10 anos de idade. Desde então, meu irmão, ele é 8 anos mais velho. Então é bem mais velho. Né? Exatamente. Então, assim, a gente sempre se comunicava naquela época por carta. Era? Isso, que a ligação era cara naquela época. Ele sempre foi do mundo, ele. Isso, exatamente. E aí meu pai queria muito que eu fizesse direito. Meu pai queria um médico, um advogado e um militar. Só teve um militar, o médico e o advogado ficaram pelo caminho. E aí eu fui fazer história, né, na UES, fui trabalhar com essa parte de educação, porque, na verdade, inspirado por alguns professores que eu tive, né, na época de escola, gostava, sempre me interessei bastante e fui para esse caminho. Cheguei na primeira tu passou? De primeira? Sim, foi na primeira tentativa. E aí o que foi que aconteceu, cara? Lá a gente teve contato sempre envolvido com o Grêmio, com tudo isso, rapaz, vamos ver se a gente consegue se envolver aqui em CA, DCE e tudo mais. O movimento, mas só que eu nunca enveredei com força, porque a parte de você tinha que estar envolvido nos partidos. De corpo e alma. Tinha que estar envolvido nos partidos e aquele negócio tomado de conta ali pelos partido político. Os partidos de esquerda, né? Então, era uma linha com a qual eu tinha um viés de entendimento, de uma luta social e tudo mais, mas enfim, eu achava aquilo ali um radicalismo desnecessário. Passava da conta. Com certeza. Até no seu comportamento. E logo, muito cedo, aí eu comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, eu costumo dizer que a gente é picado
A gente é picado pelo mosquitinho do sustento, do dinheiro, e de você começar a enxergar, rapaz, tem possibilidade, o caminho é por aqui. E eu nunca consegui enxergar o que aqueles caras doutrinavam, que patrão é inimigo. Você tem que lutar contra a burguesia. Só o que tinha, né? É só o que tinha. Mas então, com essas palavras, patrão é inimigo. Total. Quem coordenava o CA de História, cara, é PSTU contra burguês, vote 16. Então, paciência. Assim, eu não vou nem entrar muito nessa seara, mas... Mas você vivenciou isso, né? E eu nunca consegui enxergar os meus patrões como inimigos. Eu sempre almejei crescimento. E eu sempre entendi que se eu quero crescer, se eu quero chegar lá, eu não posso chegar a esse cara como meu inimigo. Eu tenho que enxergar esse cara como o meu aliado, que ele está aqui me ajudando a crescer, que se eu fizer mais eu vou ser reconhecido e que eu vou galgar novas funções. Então, essa era a forma como eu enxergava a minha carreira, o meu futuro e a minha jornada. E foi o que aconteceu. Saí da sala de aula para coordenação, passei um bom tempo. Qual foi a primeira oportunidade que tu teve de trabalho? Colégio Vasco. Quero mandar um abraço aí pro professor Vasco Vasconcelos. Ainda tem o Colégio Vasco? Não, desculpa a pergunta. Não, colégio não. Colégio Vasco encerrou suas atividades em 2006. Eu ainda passei 4 anos lá. Foi uma escola sensacional, com proposta pedagógica totalmente diferenciada, humanizada. Trabalhava com pedagogia de projetos, um negócio extremamente inovador para a época. Né? Exatamente. E aí houve algumas questões internas, e aí a escola resolveu encerrar as atividades, e foi quando eu fui para o Aritsá. Ou seja, nessa época eu já era coordenador do ensino fundamental, e aí foi assumir uma responsabilidade para coordenar o terceiro ano do ensino médio. Quando tu foi para o Colégio Vasco, você já tinha concluído a faculdade ou foi no meio? Não, foi no decorrer da faculdade. Na verdade, a faculdade, no fim das contas, eu acabei priorizando trabalho nesse meio de caminho, porque eu acabei enveredando para essa parte, né, de coordenação. E quando eu passei por Aritsá, era uma rotina que era de 7 às 7, cara. Então, é 7 da manhã às 7 da noite, alguns dias um pouco mais, porque a gente tinha aula de Olimpíada à noite, finais de semana da mesma forma. No Colégio Vasco tu fazia o quê? Eu era coordenador do ensino fundamental e de eventos. Comecei como professor de um projeto de cultura cearense, que eles tinham lá, para o ensino fundamental 2 e para o ensino médio. Assumi uma coordenação, né, de eventos, depois a coordenação de ensino fundamental, e quando a escola encerrou, houve o processo seletivo no Ari, e aí eu fui lá para coordenar o terceiro ano lá na sede do centro. Quando tu saiu dessa época aqui dos 4 anos, foi em que época mais ou menos assim, 2006. Final de 2006 para início de 2007. Exatamente. Então foi um dos momentos de muita incerteza, né? Quando tu saiu, tu não ficou aqui, porra, cara, ou tu sempre não quero novos desafios. Na realidade, assim, eu fiquei muito triste pelo encerramento da escola, que a gente tinha um vínculo muito forte com a equipe, com o time, com os alunos, com a proposta, né? A gente sabia que estava sendo construído algo inovador ali. E quando saiu, veio uma incerteza, porque a gente recebeu a notícia em outubro, e aí entre outubro e janeiro foi um movimento de total incerteza, né? O que é que vai acontecer? Luto geral, né? Na escola, os alunos. Os alunos não, porque a gente informou, né, mais posteriormente, né, o encerramento das atividades. Mas entre os funcionários, sem dúvida. E aí foi um dos momentos de muita incerteza, de muita dificuldade, que aí a gente foi buscar ali possibilidades, participar de processos seletivos e tudo mais. Eu vivenciei também essa época aqui, cara. Vamos falar um pouquinho de mercado, né? E foi uma época, ô Lucas, que 4 colégios dominaram, 5 no máximo. E aí esses menores né, realmente fecharam. Tu quer ver? Essa época que era a época do evolutivo, em número de alunos. Com certeza. Aritsá, Farias Brito, sempre foram fortes. Aí vinha o 7 de setembro e o Cristo, me diz outro. Não, os grandes eram esses mesmo. E aí o mercado foi afunilando e hoje, pelo menos. Claro que sempre tem os colégios de bairro. Uhum. Os colégios que têm uma proposta diferenciada. Mas nessa época aqui, realmente,
foi um limpa no mercado, para ficar realmente os grandes, né? Ficarem os fortes. Eu digo assim, que o Colégio Vasco, na verdade, ele não encerrou as suas atividades nem por essa questão mais de contexto educacional, não. Foi uma questão interna mesmo. Mas, enfim, foi coisa daquele momento. Não, de repente pode até não ser, mas eu digo que esse período Sim, até 2010 teve uma limpeza no mercado. não, com toda certeza. E hoje a gente tem um cenário educacional aí bem posicionado ainda nesse formato, né? Chegando ali também de forma bem forte, com uma proposta bem diferente, que é o Antares também. Não, minha filha estuda no Darwin, cara. Sim. É excelente o colégio. E já tá pequeno. É tão bom. As pessoas que estão chegando, indicam, trazem, mas tá pequeno. O trabalho do Marcelo Paes também deu uma grande visibilidade, né? Marcelo, o Sávio Paes, que é meu amigo. Sim. E foi, inclusive, o Sávio foi uma das pessoas que me levaram para a CDL Jovem. O Sávio, o Lucas, do Trucão. E realmente o colégio deles, cara, tá de parabéns. O Sávio Paes e o Marcelo Paes. Um abraço aí para vocês. Pois é. Então outros colégios estão chegando bem, né? Sim. E aí é engraçado quando você assume novas oportunidades, novas possibilidades. E nessa época eu vivia uma realidade, tava na faculdade, fazendo aquelas disciplinas de didática, de uma pedagogia nova que estava rolando naquela época. E aí vão para outra escola com outra cultura, né? Totalmente diferente. Quando tu saiu dessa, tu foi pro Ari. E aí eu me lembro muito fortemente de uma entrevista que eu fui participar com o professor Mauricélio. Abraço aí pro professor Mauricélio. E na entrevista, na época, né, o professor ele me perguntou: pai Lucas, o que é que você acha que é importante para um bom coordenador, né, atuar? E aí, quais os 3 pontos principais? E, rapaz, eu tinha me preparado para essa. Eu digo, rapaz, aqui tá safo, bola tá fácil. Pulando aqui para fazer o gol. Aí eu, não, como bom coordenador, precisa ter um bom relacionamento interpessoal, né, com os pais, dos alunos, né, com os educadores e com os alunos, e precisa cuidar daquilo ali. Então, né, eu tinha preparado um tripé, né, professores, família e alunos, e fiz um discurso todo bacana. E aí o professor Mauricélio virou para mim, o professor Mauricélio é um senhor assim, alto, né? E corpado aqui, ele se encostava na mesa assim e disse assim: pois Lucas, o que eu acho que um bom coordenador precisa ter, em primeiro lugar, disciplina, em segundo lugar, disciplina, terceiro lugar, disciplina. Eu disse, eu disse, perdi. Eu disse, perdi, essa vaga aqui não vai ser minha, cara. Então pode acabar aí que nada vai. É porque tu veio acostumado noutra didática, né? Mas foi engraçado, eu tenho muita gratidão a ele, porque eu me surpreendi 1 a 2 semanas depois, porque ele chegou e disse para mim, disse, Lucas, eu sei que você não está pronto, mas você tem uma energia e uma vontade de aprender muito grande, né? Isso foi só uma pergunta, outras na entrevista eu falei sobre isso. E uma das coisas que eu sempre me coloquei, Ítalo, foi numa postura de humildade e de aprendizado nos espaços onde eu vou. Então, eu estou aqui hoje conversando com você e eu tenho certeza que ao final dessa conversa eu vou agregar coisas, eu vou ter lições importantes a levar daqui. Então, para todo lugar onde eu vou, eu tento tirar alguma coisa de bom e de aprendizado daquela situação. Então, eu sempre me coloquei nessa postura de aprendiz. E eu coloquei isso para ele naquele momento, naquela entrevista. E ele falou sobre isso. Ele disse: eu me lembro até que ele disse: você é verde, você está verde ainda, né? Você tem muito a aprender, mas eu gosto da sua energia e da sua vontade, né, de fazer as coisas acontecerem. E aí ele me aprovou. E aí eu fui assumir aí um trabalho, né, numa cultura diferente, um movimento totalmente forte, um desafio que eu acredito que no tempo em que eu estive lá, a gente escalou aí muitos resultados bons, né, com o 3º ano lá do Ari na época, e estive lá por 6 anos, né, à frente do 3º ano. E nesses 10 anos aqui já de escola, pelo menos até agora, que eu tenho anotado aqui, né?
O network gigante com os alunos. Onde tu anda, a galera te vê. Cara, é impressionante isso que Tu você tá tá no falando. shopping andando, por exemplo, numa Ainda festa. hoje o pessoal encontra, o pessoal reconhece, o pessoal fala e Aí te chama professor, professor, professor Lucas. olha aí, não, e agora é os marmanjos, né? É, tudo com Porque 25 essa anos já, brincadeira aí foi o quê? 30 2000 e, anos. faz essa brincadeira tá com 14 anos, né? E aí hoje os caras já estão tudo do Com família, 35, né? tem gente aí com mais de 30 anos hoje, os cabra velho maior do mundo, já foi meu professor, foi meu coordenador, diga, eita. E aí, como é que foi a escola Ariçá pra você? Não faz a propaganda do Ariçá agora. Cara, foi uma escola onde eu aprendi É à toa o sucesso? É à diversas. toa? Oi? É à toa É o não, sucesso aqui? não. Eu vou te falar porque tem processo Isso aí leva pra tua empresa, ó. Tem total. quantos anos o Ariçá, o grupo? Tem mais de 20, não Aí tem? não, tem muito mais, porque vem de uma Farias. dissidência do grupo do Farias, né? Mas vamos botar aí que foi ali pelos anos 2000, né? Que houve a cisão, realmente, a separação, acho que foi ali no ano 2000. Então tem o quê? 23 anos mais ou menos. Mas o que é que acontece? Não, continue para eles. Tá, não, O pois é. segredo do sucesso. Mas é isso, o Dr. Otto, é isso que eu ia trazer. Assim, o Dr. Otto sempre teve algumas posturas que eu acho sensacionais. Foi uma das coisas que eu aprendi com ele que eu acho muito importante. Por exemplo, a coisa da pontualidade. Olha só o que chegou a acontecer lá no Aritzá. A gente já começou reunião de pais sem pai, Zero pais. zero pais. Começou. Por quê? Porque estava marcado para as 19 horas. 19 horas, pontualmente, a reunião começava. Né? Já havia uma programação inicial, que era uma música de recepção do pessoal, um vídeo inicial, e a gente já começou missa sem padre. Começamos missa sem porque Toca a música aí. toca a música, começa a entrada dos alunos, vamos começar. Por quê? Porque está marcado no horário, chegou e se posicionou e vamos começar. Então, pontualidade era um valor para eles inegociável. E assim, inegociável. Se tivesse um pai no auditório, um único pai no auditório, quando dava 19 horas, o doutor Otto dizia assim: em respeito a quem cumpriu com o horário, nós vamos dar início. Isso é bonito, né, cara? Total. Então, assim, uma das coisas. E isso foi 6 anos vivendo essa realidade, né? Até hoje eu ainda brinco com a minha esposa, porque, Não, mas aí você tá porque essa certo. questão de. Eu marquei 2 vezes com você, né? Acho que foi 9 horas também, 9h30 o outro, né? Acho que foi 9 o primeiro e 9h30. E a gente sempre bota 9h30 como para começar Sim. 10 horas. Né? Eu também sou muito pontual. A gente coloca 9h30 porque o cara vai ao banheiro, toma a gravação aqui, né? Vai ao banheiro, bebe uma água, toma um café, Sim. a gente conversa ali. Né? E isso que ele falou, tu já pensou tu chegar no teu cliente meia hora atrasado, cara? É loucura, né? Se tu vai para uma reunião para debater vários pontos com outras 8 pessoas e tu é o único que chega atrasado? Com Isso certeza. é uma loucura, né? E aí, assim, essa questão da pontualidade, segundo, coisa dos processos. Todo o tempo consultoria. Processo, tudo muito bem, Tinha muito consultoria claro, lá muito toda hora? estabelecido. A parte da consultoria, a gente não tinha tanto acesso porque era coordenação. Então, se houvesse, era mais com acesso à direção. Mas quando foi criado o SAS, a empresa, né, era que prestava consultoria para outras escolas por conta da qualidade dos processos que estavam claros e bem estabelecidos, entendeu? Então, em relação aos alunos, a questão de a gente entender que existem algumas regras e algumas coisas não vai se frutar. Então, por exemplo, a coisa do atraso. O aluno tinha direito, o teu direito é de 3 atrasos por semestre. Se você extrapolou, vai voltar para casa. E a gente, cara, o que a gente, nesse período aí, aqui, a gente está falando 2010 e tudo mais, a gente já está vivendo uma geração de alguns pais que vão para cima da escola ali para defender, né, o seu erro, ou para dar um jeitinho, ou para buscar uma exceção, ou para buscar uma exclusividade. Tu deve ter,
Deve Não, ter mas chegado muita bronca pra você trás tem que, disso. você tem que entender, você tem que isso, você tem que aquilo. A gente entende, mas a senhora extrapolou o limite. Infelizmente, Regra. seu filho não vai poder. Então, assim, esse movimento de educar, de estabelecer limites claros, tá? De saber que eu não vou baixar a cabeça para, não vou ficar dando jeitinho, abrindo exceções para A, para B, para C. Cara, muitas coisas foram aprendidas de comportamento e que me formaram como gestor posteriormente, foram Na construídas escola, né, pra aí isso. nesse período, com certeza. É só uma dúvida minha. Esse senhor Otto, ele é avô do Ari Neto? É Ou o ele é pai, pai? é o pai. O Pai, né? seu Toto é pai do Ariné. Legal. Aí tu ficou até que ano lá no Aritsá? 2011. 2011, né? Aí depois 11 não, 12, perdão, 2012. Até 2012. E aí, em 2012, eu fui pro Antares. Sempre como funcionário, salário, Sempre colaborador. carteira E é assinada. engraçado você falar isso, Ito, porque tanto na saída do Vasco pro Aritsá e na saída do Aritsá pro Antares, cara, negociação de salário, eu não sabia, zero de vendas. Eu não sabia negociar nem meu salário. Se o cara quisesse me pagar a mesma coisa que eu estava recebendo no emprego anterior, por mim já estava tudo bem, porque eu ia manter o que eu já tinha ali, tá tudo certo, tá tudo ok. Então, assim, negociação era uma coisa que não passava nem pela minha cabeça. Vendas, o negócio não passava nem pela minha cabeça. Eu vou trabalhar aqui com educação. Você que está assistindo esse vídeo, leve para você. De repente você nem empresário é. De repente você é profissional, carteira assinada. É importantíssimo você ter essa visão, né, Lucas? De que você está trocando ali seu tempo, né, pelo dinheiro e tudo, você está somando com a empresa. E é normal você negociar, né, Jonathan, o seu salário. Sem dúvida. Mas eu me qualifiquei nos últimos anos, no último trabalho eu recebia tanto. E eu via, Ítalo, educadores negociando sua hora-aula. Muito melhor e com muito mais habilidade do que, por exemplo, eu nas situações dessas. Mas é porque só precisa aprender a primeira vez, dar certo a primeira. E depois as outras, né? Então, agora tem que ter uma justificativa, né? O que é que você vai entregar a mais? É isso. O que é que você vai chegar somando? Não, vou bater o pé e tanto. Vai, bichão, vai nessa. Então você tem que falar, pá, nos últimos anos vim me qualificando, acrescentei isso, por isso que eu estou aqui, com essa pegada, com esse objetivo. Eu acredito que tanto ficaria muito legal. Sim. Eu ficaria muito satisfeito. É uma forma de negociar. Com certeza. Não, essa questão de negociação, você precisa saber o que é que você vai agregar de valor para a pessoa, você precisa ter margens já bem estabelecidas, assim, ó, eu vou negociar com esse cara, eu vou. Qual é o meu objetivo? É esse daqui. Mas eu estou disposto a aceitar até quanto? Isso daqui. O que eu não toparia? A partir daqui eu não toparia. Então, se eu vou para a mesa de negociação totalmente despreparado, não pensei, não estabeleci nada, como é que eu vou? Mas hoje eu sei disso. Hoje tu sabe disso. Agora, há 11 anos atrás, eu nem imaginava essas possibilidades. Mas hoje tem a oportunidade de aprender assistindo vídeos como esse. Né? Antigamente a gente não tinha tanto acesso a tudo isso. E a saída do Ari de Sapuantares foi uma proposta ou foi... Não, aconteceu uma situação interna lá no Ari, na época, que foi um pedido que aconteceu, que eu não concordei, mas enfim, foi uma situação interna, mas chegamos num acordo, deu tudo certo, e aí fui buscar a oportunidade. Quando você me traz essa coisa da negociação, né, que a gente estava falando, essa minha busca por uma oportunidade nessa época foi muito, não vou dizer infeliz, mas eu fui muito imaturo naquela época, porque eu tinha um excelente relacionamento com os professores e várias portas me foram abertas naquela época. Antares, Santo Inácio, Colégio Master, algumas coisas, várias possibilidades se abriram. E eu topei a primeira. Sem nem ouvir outras possibilidades. Ali
na ânsia de recolocação. Medo, às vezes o receio, né? Na época eu já tinha família, já estava com a minha esposa, já tinha, a gente já tinha o Cauã, morava com a gente, então, enfim, o cara se olha naquela situação, né? Tem conta, tem família, tem casa, tem responsabilidade, cara, não vou pensar posso duas esperar vezes. 2 meses, não. Exatamente. E até podia. Olhando em retrospectiva, eu podia. Tem uma margenzinha ali, né, pro cara exatamente. arriscar. Podia esperar até mais, talvez. Mas, cara, não é só você que é carteira assinada nessa época, que, né, tinha família. Eu também já aprendi muita coisa e trazendo aí, eu lembrei que uma vez uma pessoa, rapaz, é o Ítalo, rapaz, uma pessoa me indicou você como especialista em vendas online, isso há muitos anos, 2013, eu lembro que era mais ou menos antes da Copa, aqui no Brasil. E a gente tá com um projeto, uma sapataria, acho que é uma das principais sapatarias aqui do estado, nova, sapataria nova. Sim. Ele falou, sou o diretor aqui da sapataria nova e tal, a gente tá com um projeto. E a gente queria contratar você para participar desse projeto, meu amigo, porque é o seguinte, eu sou empresário, né? Eu tenho meus funcionários. Não sei se eu comentei isso contigo, Jonathan. Já? Já, né? Aí o cara, eu queria contratar você, a gente tá com um projeto e tudo. Aí eu vacilei. Sabe por quê? Porque eu não me dei a oportunidade de ver o projeto do cara, conversar com o cara, saber onde é que eu poderia somar ou não. Eu me precipitei, igual como tu falou aí. É isso. E aí, hoje, Ítalo, eu vou, eu converso, eu me exponho, eu vou na empresa, assim. Outra dica aí pra galera que tá assistindo. Total. Aí, cara, olha o vacilo. Eu disse não pro cara. Porque realmente a minha imaturidade de dizer não, né? Não, cara, porque eu tenho a minha empresa, eu não tenho como ser contratado pela sua, eu tenho o meu negócio. Sim. E aí eu perdi uma oportunidade de ir lá, me reunir com ele, de conversar com ele, uma empresa gigante, né? Sim. E aí me precipitei em maturar, né, a imaturidade. Hoje não, hoje eu iria, saber o que eu poderia somar, conhecer pessoas novas, as pessoas me conhecerem também, e não teria, né, tomado essa decisão logo. Já não me pega mais. Se aparecer de novo, rapaz, na hora, vamos conversar, quando é que a gente vai, né? Você falar isso, né, dessa coisa do network, né? Quando você está falando essa questão de conhecer, de visitar, de ouvir, uma das coisas que eu aprendi nesses 20 anos foi essa coisa do construir bons relacionamentos e deixar portas abertas com as pessoas, né? Principalmente. Cara, muito do que acontece na minha vida hoje é em virtude das pessoas. Eu vejo algumas pessoas achando que vão conseguir fazer algumas coisas sozinho, né? Eu não, porque eu me garanto, porque eu faço, porque eu vou conquistar, porque eu vou atrás, porque eu vou trabalhar, eu vou lutar. A coisa do herói, vencedor, guerreiro, sofredor que vai ali atrás. Cara, alguém já fez, alguém pode te apresentar alguém que já fez. Alguém pode te abrir uma porta, pode te apresentar um caminho mais Pode ser muito mais fácil. Sem dúvida nenhuma. Alguém já sofreu o que você pode vir a sofrer e que ele pode encurtar esse caminho para você, não no sentido de te apresentar atalhos, não é a coisa do atalho do caminho mais fácil, não pelo contrário, ele diz assim, se você for por aqui, a possibilidade de dar errado é maior, porque eu fiz isso e eu errei. Já aconteceu, Então, apresentar os caminhos certos. Não gosto de chamar de atalhos, porque eu não gosto de atalhos. Tá? Mas apresentar os caminhos certos. Pois é, esse caminho certo de dizer, pois é, vamos marcar uma reunião para me entender. Essa eu aprendi, sabe, cara? Porque depois de um tempo, eu mesmo, sozinho, eu pensei, rapaz, que vacilo que eu dei, por que eu não disse que a gente poderia conversar, né? Vai que o cara contrataria a empresa por um período só pra gente fazer com que ele encurtasse os caminhos para não errar tanto, né? E aí aconteceu. Mas enfim, aí você foi pro Antares de cara, logo aceitou o desafio e depois tu percebeu que poderia ter. Cara, e uma lição, né? A gente está conversando aqui e está sendo muito bom revisitar toda essa jornada, toda essa história.
Porque eu aprendi uma lição no Antares, que depois essa lição me foi confirmada alguns anos mais tarde, quando eu mergulhei de cabeça no estudo sobre gestão. O Jim Collins, ele fala que você tem que ter primeiro as pessoas certas nos lugares certos, tá? Antes de você cuidar de qualquer outra coisa. E aí a minha empresa, ela é inclusive baseada nessa ideia, né? O 2P Treinamentos é de pessoas primeiro, né? Primeiro a gente cuida das pessoas e as pessoas cuidam dos negócios. E isso veio de um insight, de uma inspiração de um livro do Jim Collins, que ele tem uma filosofia, um modelo de gestão com o qual eu me conecto muito. E ele diz que se você for abrir uma empresa, a primeira coisa que você precisa fazer não é o que você vai fazer, nem nada, é saber quem são as pessoas que você quer colocar para dentro do barco. E naquela época o Antares fez isso comigo, porque não tinha função para mim. E os caras me contrataram porque eles disseram, esse cara... Chamaram a pessoa, chamaram a pessoa, o profissional. Ele já disse assim, ó, esse cara, né, tem valor para a gente... e tem conhecimento, né, de escolas militares, turma ITA, terceiro ano, pré-vestibular, de uma estrutura, de tudo isso, e esse cara vai ser valioso para a gente. Aí a gente vai achar a função para ele. E assim, isso foi uma das lições que eu carrego até hoje, né? Assim, quem são as pessoas que você olha e você diz assim, eu preciso trabalhar com esse cara. Eu estou vindo de um projeto nesse final de semana com um grande amigo, que é o Cícero, que esse cara é um cara de um coração tremendo, é um cara que tem uma proposta de trabalho, uma filosofia de negócio sensacional, trabalha a questão de relacionamento com o cliente e tudo, e é uma pessoa que eu disse assim, esse cara é um cara que eu trabalharia com ele, né? E aí a gente fez, os nossos trabalhos hoje se complementam, porque eu trabalho a parte de, né, gestão comercial e vendas, e ele trabalha o pós-venda. Ele trabalha essa parte de relacionamento que vem depois. Então aí a gente consegue conectar e alinhar as pontas. E é um cara que eu diz assim, essa pessoa é uma pessoa que... Eu ainda não tive a oportunidade de bater um papo com o Cícero. Mas é um cara que eu admiro, que eu gosto muito. E desde então eu trago essa ideia das pessoas. Tá? De enxergar, de trazer as pessoas, de saber quem são as pessoas, claro, que têm os mesmos valores que você, que acreditam, que estão ali na mesma pegada, no mesmo objetivo, na mesma intensidade que você. Então, enxergar isso nas pessoas que você quer trazer para perto é mais importante do que o conhecimento técnico que essa pessoa tem, por exemplo. Ontem eu estava com o Israel Guimarães e a gente abordou esse assunto. Ele perguntando para mim, né, o Ítalo, qual é o alinhamento que eu vou na internet? Aí ele falou as ideias dele, aí eu falei, cara, você me pediu a opinião, eu vou falar a minha. Não vou falar baseado no que você acha e quais são os seus projetos, suas ideias, não. O que eu acho e o que eu uso para mim, no meu posicionamento, é que as pessoas identifiquem a pessoa que eu sou, o humano que eu sou, sim, o ser humano que eu sou. E aí depois disso, quando chega lá, esse meu posicionamento, que é real, ninguém consegue passar 20 anos criando um personagem, né? E vivendo um personagem sem dar resultado para as empresas, sem trazer resultado para o mercado, para a sociedade. Então, antes do cara contratar a Giro Host, por exemplo, o Cowork, a Loop, meus negócios, ele enxerga no Ítalo a confiança de que o serviço, o resultado é secundário. Primeiro é a pessoa. É isso aí. O cara compra o Ítalo, o cara compra o Lucas. É isso daí. E aí, o serviço da 2P vem a reboque. Aí é importante que realmente dê certo, claro. Mas ele compra primeiro a confiança de que você é um cara disciplinado, você é um cara que dá resultado para outros, em outros cenários. E aí o Antares lhe deu essa oportunidade. Isso. Foi isso. Eu passei 2 anos lá no Antares, acharam um espaço para mim lá na unidade da Praia de Iracema, onde eu tive um outro gestor, por quem eu tenho uma gratidão tremenda, que é o professor Expedito Carneiro. É um ser humano... Ainda está lá ele? Tá lá ainda. É um ser humano que poucas vezes eu lidei com um gestor, com um líder.
Cara é com bom. aquele cara. Ele Exatamente. é diretor da escola? Diretor da unidade da Praia de Iracema. Quem é o dono do Colégio É o Antares? colégio, é o Enio Silveira. Então, eu tive por lá aproximadamente 1 ano e meio. No primeiro semestre a gente já era no segundo semestre, quando eu entrei, e aí acharam um espaço para mim lá, houve uma vacância na vaga de coordenação do ensino médio e, posteriormente, da supervisão do ensino médio. E aí foi uma experiência muito boa que eu passei por lá, de também muito aprendizado, uma estrutura diferente, uma proposta de uma escola grande que se enxerga como pequena. Se você pegar hoje, a proposta do Antares é sensacional, porque eles têm muitas unidades, inclusive cresceu bastante a escola. Há 2 anos teve um aqui próximo, que é aquela onde era o colégio Irmão Maria. Irmão Maria Montenegro. E o Antares ele cresce com muitas unidades pequenas, porque ele não quer perder a coisa da personalização do atendimento. E eu acho isso fundamental. E é uma coisa do posicionamento. Quando você tem estruturas das 4 grandes, como você falou, né, que é uma postura de grandes espaços para muitos alunos, lá ele faz muitas unidades com a proposta de se manter pequeno e continuar entregando a personalização, o cuidado 1 a 1, e é muito bacana. Só vejo o pessoal falando bem do Antares. Só o quê? Eu vejo falando coisas boas do Antares. Minha filha estuda lá, inclusive, né? Porque tem uma parte cultural muito forte, da expressividade, a minha filha tem isso tem muito. Tem uma veia artística. Exatamente. Então, a Maria tem 9 anos, desde muito pequena, sempre foi muito expressiva, sempre gostou, né, de dança, de falar, de interpretar e tudo. E lá eles têm essa veia cultural muito forte. E daí, cara, aí eu recebi uma proposta que foi a proposta que mudou. Agora a parte alta da nossa conversa. Como foi que tu se transformou, cara, para enfrentar a parte, né, de vendas mesmo, de se vender, de clientes, de ter seus clientes? Olha o giro que a vida dá. Minha primeira oportunidade de emprego foi no Colégio Vasco. O Colégio Vasco tinha entre seus sócios, né, 2 irmãos, que era o Vasco e o Lúcio. Então, o Lúcio era meu diretor, mas ele ficava mais nos bastidores, na parte mais administrativa. E então, final de 2013, o Lúcio me chama para conversar. Meu primeiro patrão me chama para conversar. Estava com a escola de curso profissionalizante e ele ia mudar a estrutura de gestão. Ele ia abrir a função, o cargo de gestor de unidade. Ele ia abrir outras unidades e ele precisava ter um gestor dentro da unidade. E ele confiava em mim para aquilo. Ele abriu o quê? Oi? Ele abriu outras unidades, outras franquias. Tá? E aí ele lá na franquia, que era a franquia lá na época na Bezerra de Menezes, ele precisava de alguém para ficar lá, assumir toda a operação. Uma escola de cursos profissionalizantes. Então, cursos de assistente administrativo, de informática, atendente de farmácia. Profissionalizar a galera, né? Exatamente. Profissionalizar e gerar oportunidade para o mercado de trabalho. Cara. É um ramo muito bom hoje. Porque... Sim. E tem um trabalho social muito forte, porque você qualifica e gera oportunidade. Né? Já encaminha esse cara para o mercado de trabalho. Cria expectativa para o cara, né? Isso. Cria expectativa para o cara seguir. Só que tinha um pequeno detalhe. Só um parêntese, Lucas. Tá verdinho aí? Tá tudo certo? Tá. Jantas, se puder bater umas fotos também do teu. Eu não vou cortar isso não, viu, galera? É só uma pausa. O meu celular também tá aí. Dele. Sabe botar, né? Cara, sim, cara, ele queria o irmão do Vasco. Isso. Queria abrir várias escolas. Ele queria abrir outras escolas e aí ele precisava de gestores. Aí lembrou de você. Aí lembrou de mim. Aí disse, você topa, você quer vir? Eu disse, vou. Aí ele chegou para mim. Nessa hora tu negociou? Hã? Não. Foi só pelo convite? Também não, eu fui pelo convite porque era um passo a mais. Desafio, né? Mas financeiramente já era melhor. E aí, nessa época... Ele propôs e tu... é melhor essa proposta. Eu vou te falar o que foi que aconteceu nessa época. Que eu não precisei negociar. Mas foi um outro movimento que foi o quê? Eu comecei a enxergar na proposta que ele me trouxe, que é o seguinte, eu ia receber não pela função que eu exercia, que era o que acontecia até então. Eu era coordenador, eu tinha um salário. Eu era supervisor, eu tinha um salário. Mudou tudo quando foi por resultado. É isso.
Muda Cara, tudo, né, cara? aí quando você enxerga o que, se você fizer mais, você vai ganhar mais. E aí, assim, era um gestor que tinha um fixo e um variável sobre o resultado da unidade. Eu digo, isso aqui é o céu. Eu digo, pode me botar. Eu nunca tive medo de trabalho. Na hora que eu disse assim, se você trabalhar mais, você vai ganhar mais, eu digo, pode deixar comigo. Porque eu nunca, Ó, nunca fugi de trabalho, estava acostumado vim de um modelo onde eu trabalhava e a normalmente quase mesma 12 coisa, horas por dia, então e ganhava a mesma coisa. e ganhava mesmo, eu tô tranquilo. Uma dica aqui para quem tá assistindo. Veja na sua equipe quem está preparado para receber essa proposta. Com Porque aí certeza. se ele já dá 100%, ele vai botar 130%. É isso. Cara, e aí foi assim, só que tinha uma letra miúda nesse convite. Qual é a letra miúda? A letra miúda era assim, ó, você vai ter que matricular de 3 a 4 alunos todo dia. Como é que eu disse? E como é que eu vou botar aluno para dentro da escola? Como é que eu matriculo? Eu vinha escola para mim era assim, não, o pessoal vem e tem um período de matrícula. É um marketing, né, Em que faz. outubro vem os alunos para se matricular para o outro ano. Como é esse negócio de ter que matricular gente todo dia? Aí, não, você vai, tem que fazer uma captação de É, alunos, porque você isso é precisa. escola tradicional. Escola desse tipo que ele quis botar, o cara tem que sair no mundo, panfletando na época, deixa eu ver, 2014? 2013 para 2014, exatamente. Não sei se, acho que já tinha Janeiro, Instagram, não era o Jonathan, mas não era tinha, mas não tão, tinha esse não era viés desse jeito comercial, não. esse negócio do tráfego pago, né? É, Que é novo essa palavra. exatamente. Eu tinha que ir no panfleto, tinha que ir em todo Não, lugar, a estratégia era escolas. Tinha que visitar a escola, fazer uma palestra, escolas né? públicas, fazer uma palestra, coletar os contatos dos alunos, jogar a gente chamava de mailing, né? Pegava esse mailing, Ligar. entregava no telemarketing ligava, agendava uma visita para o cara vir até a escola, Deu para certo? ir um orientador, claro. Foi que na verdade apanhei um pouquinho. E a principal lição dessa minha primeira etapa lá no Antares, ou no Sebrae, Ítalo. Ah, o nome é Sebrae. Sebrae, Centro Brasileiro de Cursos. E aí, a primeira lição, cara, foi assim, humildade. Humildade. Logo eu enfrentei resistência. Tinha uma colaboradora que já tinha um cargo de liderança, que eu acho que ela almejava a função. E ela não recebeu a função. Ixi, aí tu tinha uma inimiga lá. Exatamente, para dificultar o meu trabalho. E aí eu chamei essa pessoa para bater um papo. Eu disse, cara, eu tô aqui, eu tenho uma família para sustentar e assim, eu não vou sair disso daqui. Aí a gente tem dois caminhos. Eu sinto, tá? Eu sinto que tá claro que você tem uma resistência comigo. Sempre fui um cara muito transparente, Ítalo. Se tem uma coisa desconfortando, eu não vou fazer Mas tu arrudeio, não cara. deixa pra segunda-feira não, né? Pra Não. resolver. Diz assim, eu vou sentar com você, vou olhar na tua cara e vou dizer o que é que está acontecendo. Vamos resolver. Não vamos, esse negócio de, vou aproveitar o rinoceronte aqui, né? Não é o elefante, não. Tem um rinoceronte no canto da sala. Meu amigo, pega o rinoceronte, bota aqui no meio da sala que a gente vai falar dele. Não tem essa comigo. Então, É bom, cara, é bom porque tudo se resolve rápido. É isso. A bola de neve não cresce e você perde o controle. E aí a gente bateu um papo. E Foi bom? Foi ótimo. Resolvido? Resolvido. Não tem nenhum problema. O grupo está crescendo, tá? Então, talvez essa oportunidade não tenha sido a sua hora, mas vai haver outras oportunidades. Claro. Se a gente trabalhar em parceria, eu posso te ajudar. E eu não tenho nenhuma. E se eu crescer, você pode vir para cá. Não tem problema pessoal nenhum. Não, Vamos de pra forma frente. alguma. Então, assim, se você quiser alguém para te ajudar, massa, tamo junto. Se você não quer, cara, eu vou precisar de alguém aqui que me ajude. Então, não tem, eu não vou ficar com alguém aqui dentro da minha equipe trabalhando com Sabotando. Exatamente. E um movimento de humildade muito grande quando eu entendi que eu tinha que aprender essa questão comercial. E aí, sabe quando você olha para a equipe comercial e a equipe diz assim, esse bicho aí mesmo, sabe nada de venda,
esse aí não fica 3 meses. Só que a minha postura foi outra. Não foi a história de querer impor as coisas para os outros. Não, não. Eu cheguei para o vendedor, para a supervisora, e disse, cara, eu realmente não sei. E eu preciso da tua ajuda. Tá? Então, vamos lá, eu vou assistir atendimento, e fui estudar. Você nasceu andando? Banguelo, careca. O orientador também, o vendedor, não nasceu vendendo. Não. Eu disse, então esse negócio aqui se aprende. Não é possível. Não é possível que esse negócio não se aprenda. Então, ouvi supervisores, ouvi vendedores e entendi. Aí fui buscar, eu venho da área de educação. Então eu disse, rapaz, deve ter uma literatura aqui, não é possível. E aí foi quando eu descobri, né? Tem livro, tem técnica, tem estratégia, tem método. E foi quando a gente começou a estudar, a testar as coisas. E aí, meu amigo, aí foi quando as coisas começaram a acontecer. Porque no momento em que eu aprendi, eu comecei a formar meu time, eu comecei a vender. Se chegasse a visita, eu atendia e convertia. E aí o pessoal começou a confiar. E aquilo foi, e aquilo foi começando a ganhar força. Eu sei, Ito, que em 3 anos a gente partiu de mais ou menos cerca de 300 alunos para quase 1.000 alunos. A gente chegou a bater 900 alunos na escola. Então, a gente triplicou essa quantidade de alunos da escola. Só na tua unidade? Na nossa unidade. E aí foi quando o meu ex-patrão me fez o convite para ser sócio dele lá na unidade de Maracanaú. E esse foi um outro grande salto. Ainda tem essa empresa, Sebrac? Sim. A gente tem o Sebrac Maracanaú. Hoje eu sou sócio dele no Sebrac Maracanaú e no Sebrac Messejana. Então você tem sociedade em uma escola profissionalizante. É isso. E essa foi o outro grande salto que eu diria da minha vida, que foi quando eu mudei de CLT e passei a ter um CNPJ. Né? Na hora que você faz essa virada, você começa a entender, se abre um outro mundo para você. De problemas, de demandas, de ajuste, de estratégia, de muitas outras coisas. Então, cara, na verdade, problema e oportunidade. Eu enxergo assim, muito mais oportunidades do que problema. E esses problemas trouxeram muitas oportunidades, porque foi quando esses problemas apareceram que a gente precisou toda a vida se reinventar. Isso. Quando as estratégias de escola pararam de funcionar, o que a gente fez? Quando a gente percebeu que esse oceano do marketing, de fazer curso para o quê? Primordial, né? Não. Quando a gente entendeu que estava sujo o mercado. Quando a gente entendeu que estava todo mundo fazendo a mesma coisa e ninguém estava olhando para outra possibilidade. Era só a mesma estratégia. Né? Todas as escolas, todo mundo, não, pessoal, é assim, ó, você vai nas escolas públicas, faz uma parceria, vai lá e coleta lá os cadastros. Não dá para fazer 10 parcerias. Soltar a pessoa toda de uma palestra, do mesmo assunto. E não só isso. E todas as escolas visitando as mesmas instituições. Aí eu ligava para ti, te dava uma oportunidade. É da outra escola tal. Eu disse, não, é porque eu sou dessa escola. Não, meu filho. Aí a receptividade do público já começava a criar uma resistência. Rapaz, eu não sabia da Sebrac. Nesse assunto aqui vai surgir uma oportunidade de negócios. No final desse bate-papo a gente conversa. Tá. E aí o que foi que aconteceu, cara? A gente mudou a estratégia. A gente mudou a estratégia. Tá todo mundo buscando na escola. Eu não tenho que falar só com o aluno. Eu preciso falar com o pai do aluno. O pai do aluno. Quem vai pagar a conta? O pai do aluno. O pai do aluno. Onde é que está o pai do aluno? Nas empresas. Trabalhando nas empresas. Foi quando a gente foi fazer um trabalho, na verdade não nas escolas, para buscar o aluno. A gente foi fazer um trabalho nas empresas para buscar o pai do aluno. E, mais uma vez, surgem as situações, nas situações surgem novas demandas e começou a aparecer demandas nessas empresas. E sucesso de novo, tá? Só para, graças a Deus, aí demos uma nova alavancada, conseguimos triplicar a quantidade de alunos do Sebrac de Maracanaú e a coisa surtiu, né, um excelente efeito.
Só que nesse meio termo, o que foi que acontecia? Eu chegava na tua empresa, cara, eu tenho um curso de assistente administrativo, eu tenho esse curso, esse curso, esse curso. O cara chegava para mim e dizia assim, e tu não tem um curso de vendas, só de vendas, não? Só que nós somos franquia e a franquia precisa obedecer as regras, né? Exatamente. Rapaz, não tem não. Mas peraí. Recorrente essa pergunta. Não, é curso de vendas e curso de liderança. Tu não tem uma formação de líderes, tu não tem um... Cara, não tenho. E aí eu cansei de dar não para as pessoas. Eu disse, cara, não tem, mas vai ter. Só um instantinho aqui. E aí eu já vinha conduzindo pessoas, já estava estudando nesse momento sobre liderança, já estava estudando, já vinha... As tuas estratégias já estavam dando certo, né? As coisas que eu estava fazendo no Sebrae, eu já tinha 6 anos de história, de treinar times, formar time de venda. Eu disse, cara, peraí, eu sei fazer isso aqui. Não é assim não. Deixa eu criar a minha metodologia. Exatamente. Aí o que foi que aconteceu? Eu já, nessa jornada de educação, eu entendi que eu não estava pronto, que eu precisava me qualificar. Mais uma vez. E aí, cara, eu fui fazer uma jornada de qualificação louca. Intensivo, exatamente. Comecei a comprar livro, comecei a fazer curso, e aí eu mapeei os cursos que tem aqui em Fortaleza. Então, diversas instituições que você imaginar, né, de consultoria, que tem curso aberto, eu fui fazer. Teve instituição que eu fiz 2 cursos, teve instituição que eu fiz 3, teve instituição que eu fiz 10. Qual foi o melhor que tu fez? O melhor que eu fiz foi um cara que explodiu, né, hoje, né, saiu daqui de Fortaleza, foi para São Paulo, que é o Marcos Freitas, né, o Alta Performance nos Negócios. Na época, eu fiz a imersão e fiz a parte de trabalho que ele tem com a parte das empresas mesmo, né? Que é o outro trabalho. Então, fiz as duas formações. Eu também passei pela mesma coisa em 2018, né, Jonathan? Eu sempre falo que a alta performance transformou aqui a empresa também, cara. Sim. E aí foi... Total ao extremo. Aí eu fiz o APN. Sim, eu fiz o APN e o EAP. Eu fui pro APN, mas porque a gente estava com a viagem pro Vale do Silício com a Alta Performance. A minha empresa ia levar o grupo deles, a Luga. Sim. Aí eu, macho. O cara convidando a gente pra esse negócio, final de semana logo, hein, Jonathan? Eu, não vou não, macho. Mesma coisa, mesma encheção de linguiça, porque a gente já tá cansado da negada falando a mesma coisa. Sim. Toda a galera, Jonathan, só fala a mesma coisa. E eu tava por aqui. Aí eu fui. Mas quando esse homem começou a falar as situações, né, o que pode mudar, que o problema tá em você, você é que tem que mudar. Aí, meu irmão, eu fiquei louco. Com certeza. Segunda-feira já explodiu minha cabeça. Aí eu fiz uns 2 ou 3. O último que eu fiz foi o GAP, que é Gestores de Alta Performance. Aí pronto, foi muito bom. Você começa a fazer dinâmicas que a galera se auto-exclui, né? Sim. Você cria uma cultura que a cultura expulsa quem não se adequa a ela. E aí de 2018 para cá, tudo explodiu no bom sentido. Sim. Depois também da auto. Só para você ter uma ideia, eu fiz cursos com o Marcos, eu fiz cursos com o pessoal da PWR, gestão, e eu fiz cursos na Febracis. E fiz alguns cursos online, né, comprados com o pessoal, com o Flávio Augusto, com o pessoal do Grupo Primo. Cara, você não tem noção da quantidade de coisas que eu absorvi. Né? E eu sou um cara muito sedento pelas coisas. E eu sempre gosto de buscar a raiz. Eu gosto de entender, Ítalo, quem é o mentor do mentor. Assim, você é uma referência para mim. E quem é a tua referência? Quem foi que te deu a virada? Qual é a fonte que você bebeu? E aí, qual é a fonte da tua fonte? Eu sempre fui buscar. E nesse de buscar as fontes, você vai começando a chegar num círculozinho pequeno de autores, um círculo pequeno. Que todo mundo está se espelhando, todo mundo bebendo naquela fonte. Então, todo mundo que tem resultado, que é expressivo, está ali no mesmo, tem alguma coisa que está dando certo. Isso aí. E aí esse foi o meu caminho.
Esse foi o meu caminho de entender. Eu busquei quem são os grandes players, Cara, esses grandes players bebem aonde, pronto. eu vou nessa fonte aqui, beleza. E aí eu vou construir o meu método de trabalho em cima disso daqui. Desses caras que a gente vê na internet, que aparece pra gente, né? Tem um que eu não consigo entender. Não é uma crítica, não. É porque eu não consigo entender qual é o que é que ele quer passar. Por exemplo, você citou o Márcio Freitas, a parte de gestão das empresas, blá, blá, blá. Outro muito conhecido, que é o Paulo Vieira, que você citou aí também. Ele Sim. quer que você seja uma pessoa melhor, né, Ah. e prospere. E todo mundo tem um objetivo. Aquele Pablo Marçal eu não consigo entender, sabe, cara? Qual é a pegada dele, né? Não sei se você Traz conhece. um braço espiritual Aí depois ele forte fala, ali. depois ele fala em ganhar dinheiro, depois ele fala disso, daquilo, aí mistura tudo. Não entendo o objetivo. Eu confesso a você que eu não conecto muito com o conteúdo dele. Já tentei em algum momento, mas tenho minhas reservas ao método, ao modelo de trabalho dele. E respeito quem gosta, mas não é um cara com quem eu me conecto. Não me identifico com a estratégia. Nem com, eu até me com a forma de conecto com o que trabalho. ele fala em algumas Uhum. coisas, né? Ele fala, tipo, que você tem que andar com pessoas melhores, um exemplo. Claro, né? sim. Bababá, claro. Uhum. Né? Mas eu não consigo identificar qual é o objetivo dele, né? Eu penso que é assim, quando eu escolho qual vai ser a minha linha, o meu círculo de mentores, quando eu dou um sim para alguém, eu preciso dar um não para outro. Você não vai conseguir atender a dois senhores. Então, se você segue, e eu acho que você não pode, obviamente, se fechar numa caixinha, porque às vezes você perde a oportunidade de a enxergar gente outras tem que coisas. se dar a oportunidade de escutar o cara para saber se pode somar, né? Mas eu acho que em algum momento você precisa dizer, conecta, conecta. Não conecta, não. Segue o teu caminho. Porque se você fica querendo abrir demais o teu leque de possibilidades, escutar de linhas muita gente, né? Exatamente. Você não se ouve, você não escolhe, você não toma decisão, você não segue um caminho. É verdade. Tá? Então, Informação de mais bagunça, né, cara, na cabeça. É isso. Houve uma fase em que eu era esse cara sedento de que eu ouvia tudo. E chegou uma hora que eu disse, espera aí, que tá conflitando. E foi bom, porque na hora que conflitou, eu disse, opa, peraí, que é pra cá que eu vou. Você doutrinou ali para entender que só... Sim. Mas tem coisas que eu acho que é importante você, inclusive, filtrar, dizer assim, isso daqui que ele falou, eu concordo. Mas normalmente o que você concorda dele é porque... É um conforto ali. Não, e é porque tem a ver com essa outra linha também. É um pouco do que esse cara diz que conecta com essa linha que você já está seguindo aqui do outro lado. E aí a coisa vai ser extrair o que é o bom de cada canto, saber que o conteúdo do Paulo, tá? do Paulo Vieira, tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu não concordo. No modelo que ele trabalha, por exemplo, no curso de gestão. Não acredito em alguns métodos. E tá tudo certo. Quem segue lá e a sua vida tá dando certo, parabéns, beleza. Que coisa boa. Fico feliz por você. Eu sigo essa outra linha de trabalho aqui. E ok, eu entendo que cada um vive o seu momento, sua jornada e a sua proposta. Vai ter gente que vai conectar com a dele, vai ter gente que vai conectar com a minha. Sim, tem público para tudo. Mas voltando aqui pro nosso, eu lembrei que você falou aí, que aí todo mundo pedindo a parte de vendas, de gestão, aí tu, opa! E aí eu fiz não vou perder essa oportunidade, não. E aí eu comecei a construir um método, uma estratégia. E eu enxerguei, o Ítalo, que existem etapas fundamentais que precisam ser cumpridas aí dentro. E aí o meu modelo ele trabalha seguindo essa linha, né? Atração, encantamento, conversão e retenção. E em cima disso eu construí uma linha de conhecimento necessário para cada um desses pilares e eu vou entender dentro do teu negócio onde é que está o principal ponto de atenção. É na atração, é no encantamento desse cliente, é na conversão desse cliente para fechar ali a venda, ou é na retenção. O que é a retenção? Hoje tu é um cara que vende muitas primeiras vezes,
para pessoas diferentes e tu tá míope, enxergando só que tu precisa conquistar novos clientes, vender a primeira vez e ir atrás de novas pessoas para poder vender, ou tu ainda não entendeu que esse cara que comprou de ti uma vez, ele pode comprar de ti mais vezes, né? Que é o tal do LTV, né? O quanto que esse cara continua comprando de você ao longo do tempo. Então, isso aqui que ele está falando é o seguinte, por exemplo, um exemplo, tá? Não sei se funciona assim na prática. Pedir água para você. Tá bom. Por favor, John, tu pede uma aguinha para ele. E aí o cara, por exemplo, tem uma loja de veículos. E aí ele vende o carro pro cara. Mas aí ele esqueceu de vender o seguro. Aí ele esqueceu de vender o rastreador. Aí ele esqueceu de vender, né? Sei lá, um exemplo, eu não mexo com carros não, mas realmente esse é um grande desafio e que 99% do mercado que trabalha, né, ou prestando serviço ou vendendo produtos, peca. Só vende uma vez e fica gastando muito mais dinheiro. Sim, para conquistar outros novos clientes. Quando esse cara já está aqui na casa e você Mas tu concorda comigo? Se tu tem uma loja de carro, você que está assistindo tem uma loja de carro, meu amigo, você pode vender o rastreador, você pode vender o seguro. Sim. E se a gente pesquisar um pouquinho mais, arranja mais umas 5, 10 coisas aqui para agregar. Com certeza. E eu tenho uma frasinha que a gente diz que cliente antigo adora oferta nova. Assim, cliente antigo adora oferta nova, o cara gosta de ti, ele gostou do teu atendimento, gostou do teu serviço. Já está contigo há anos. Exatamente. Então, se tu tem uma oferta nova para dar para esse cara, ele vai gostar, vai ser massa. Ele Pode já pegar aqui, não tem problema não. Pode. Obrigado, amigo. Então, você precisa fazer esse trabalho, né, entender, mas para isso você precisa de dados. Então, hoje, uma das coisas que eu mais vejo que tem muito empresário pecando, coleta de dados. É o vendedor do balcão ou lá da loja, que seja, que vai atender o cliente, aí vai passar aqui o pedido do cliente. Aí vai dizer, como é o seu nome? Ítalo. Aí, número do telefone? 00000000. Aí, data de nascimento? Não coloca nada. E-mail? Não coloca nada. E como é que você vai trabalhar esse cara depois? Entrou e saiu e perdeu, né? Obrigado. O cliente entrou e saiu. Pronto, chegamos numa parte muito boa. Quer dizer, então, que você criou o seu método e eu quero saber agora, eu acho que é o momento que você está vivendo agora, de um tempo. Quanto tempo para cá? Aí você criou a empresa, como criamos foi? A 2P. Foi o que aconteceu. A 2P, a gente começou a ministrar treinamentos de forma informal, né, dentro dessa linha de trabalho. Havia a demanda, a pessoa primeiro contratava o Lucas. A pessoa só contratava o Lucas ia lá e resolvia o problema. Só que nessa de até informalidade, a pessoa vai me encontrar no CPF, vai me contratar no CPF, enfim, não tinha como. Eu disse, não, vamos organizar isso daqui, vamos formatar, vamos fazer o negócio direito e tudo mais. Quando foi, eu comecei a ministrar essas palestras de treinamentos no final de 2018. E eu vim abrir e formalizar realmente a empresa no final de 2019, para começo de 2020. Então, o CNPJ mesmo saiu em fevereiro de 2020. Foi o que aconteceu. Em março de 2020. Tô nem me ligando aqui, ó. Não, tá tudo certo. Vou abrir minha empresa de treinamento, vai bombar pandemia. E agora eu vou. Lá vem a pandemia. Mas tu não chegou a se desligar da Sebrae, não? Até hoje estamos. A gente contratou, tem gestores nas escolas. O gestor que o Lúcio me convidou para ser lá em 2013 para 2014. É a moça lá, né? Hoje tem outra. Se ela tivesse, né, esperada, com certeza seria ela. Mas, enfim, ela seguiu o caminho dela, passou no concurso, salvo engano, para professora do estado, enfim. Aí veio a pandemia. E quando tu criou a P2P? Quando eu criei a 2P, veio a pandemia. Só que... 2P Treinamentos? 2P Treinamentos, é 2P, aqui, exatamente. E aí parece o símbolo do infinito aí também, né? Mas a intenção é essa, tem o infinito. Porque quando você cuida das pessoas e as pessoas acreditam na tua proposta, estão qualificadas, o potencial de resultado da tua empresa é infinito. Então a ideia é exatamente essa. E é 2P de pessoas primeiro, porque primeiro a gente cuida das pessoas, as pessoas cuidam dos negócios. O que a gente acredita, Ítalo, é que não adianta
você ter o melhor processo. Porque quem vai tocar o processo? Pessoas. Pessoas. Não adianta tu ter a melhor estrutura, porque você já deve ter ido para algum restaurante, para algum espaço lindo, que se você foi mal atendido, você nunca mais voltou lá. Nunca mais. Então, As paredes de ouro. no fim das contas, São pessoas. as pessoas primeiro precisam Claro. estar capacitadas, né, qualificadas para entregar o melhor para os clientes. E o que aconteceu nessa época foi que eu achei que foi importantíssimo para mim naquele momento a pandemia. Primeiro porque eu já comecei tendo um prejuízo. Eu tinha um treinamento aberto que eu ia fazer, treinamento do Poder da Ação. Eu ia fazer lá no auditório da Uninasal. 5.000 panfletos, tráfego rodando e tudo. Aqui é onde é Lá em Maracanaú. Em Maracanaú tem Lá em também. Maracanaú. Porque eu tinha uma autoria, eu tenho muitos Uma abertura, clientes, né? uma abertura por conta do Sebrae que eu estava lá já há alguns anos, a gente já tinha parceria com muitas empresas, então a gente já estava fazendo aquilo ali. Resultado, estava tudo certo para acontecer no mês seguinte, e aí não rodou, né? E naquela hora, assim, eu demorei um pouco para entender que eu tinha que virar para o digital, mas ainda aconteceu. Ainda consegui vender algumas palestras para algumas empresas. Sou muito grato à Service Segurança, que foi uma empresa que acreditou em mim no começo. Depois disso, eu já voltei para dar mais pelo menos 2 treinamentos para o time deles lá. Então, foi uma das empresas que apostou em mim lá atrás, apostou em mim no começo. E tem outras. Se eu começar a falar aqui, eu vou ser injusto com algumas. E eu entendi que eu precisava virar para o digital. Tá? Que o meu posicionamento naquele momento era importante. Eu comecei a fazer lives, houve alguns movimentos. Fala agora, Lucas, o que foi esse momento para você e o pós também, pós-pandemia? Que mudou também, já mudou de novo. O momento de pandemia, para mim, Ítalo, foi de muito aprendizado. Porque ao mesmo tempo que eu queria fazer a 2P crescer, eu tinha um Sebrae, que era um negócio físico, que estava sangrando. Tá? Então, nessa época, o que eu aprendi é que tem gestor de paz e tem gestor de guerra. Cara, e aí a gente viu que algumas pessoas rodavam bem na paz e não conseguiram se adaptar para a guerra. A guerra foi cruel, a guerra foi, claro, e na guerra, infelizmente... Gerar recursos. E a gente, enxugar, né, a parte... negociar aluguel, fazer tudo isso. E aí, assim, o meu sócio, o Lúcio, foi extremamente habilidoso nessa parte. Né? É o irmão do Vasco? Que é o meu sócio lá no Sebrae. Foi extremamente habilidoso nessa parte e que quem não conseguiu enxugar recurso sofreu muito nesse período. Ou nem sobreviveu. Então, ele foi muito perspicaz, muito habilidoso, negociação com o banco, negociação com o proprietário de imóvel, vários movimentos foram tomados por ele, e o meu foi de ajustar a estratégia comercial. Para a gente vender online, para a gente fazer a equipe acreditar que dava para vender sem levar o cliente até a unidade. Aí eu fui até a unidade, quando não podia ir, né? Todo mundo dentro de casa, eu fui abrir a escola, acendi todas as luzes, gravei um vídeo dentro da escola apresentando a estrutura. Olha, você está em casa, deixa eu mostrar para você aqui qual é a nossa estrutura, que quando isso passar, porque vai passar, você vai estudar conosco aqui, e mostrava laboratório, sala, tudo, porque o atendimento era de casa. E aí a gente mandava o vídeo para mostrar para o cara o que é, porque você está dentro de casa, no meio da pandemia, recebe uma ligação de um curso dizendo que é isso, aquilo, quem não conhecia achava que era golpe. E eu precisava mostrar um espaço, claro, dar uma credibilidade para aquilo dali. E, então, assim, a gente aprendeu muita coisa, foi um momento de muito aprendizado em relação a ajuste comercial do Sebrae, aprender, trabalhar processos, gerenciar um time de home office, todos os desafios que foi isso, com certeza, para todo mundo que passou por isso, e dentro da 2P, fazer o posicionamento. O que foi que veio depois disso? Como eu passei o período de pandemia na 2P, eu não tinha as empresas para poder ministrar os treinamentos presenciais, eu não estava com capital, não estava estruturado para fazer a coisa toda online, eu trabalhei muito forte a questão do meu posicionamento. Agora, Lucas, tu já pensou o cara que já vinha nessa pegada, o tanto que ele não explodiu? Vários explodiram, né? Se eu pegar o Flávio Augusto, que estava com a estrutura da WhatsApp online já toda montada, o cara explodiu nessa época.
né? Todo mundo com tempo para estudar o que quisesse. Exatamente. E aí, assim, o cara explodiu nessa época. Só que eu fiz a estratégia de quê? De me posicionar, né? Construir uma autoridade, gerar conteúdo. E quando abriu, aí foi o meu momento. Porque como eu não sou um grande player do mercado, já tinha uma grande visibilidade, as pessoas do entorno, da região, já começaram a ver, já tinha material, já tinha nenhum posicionamento, já tinha uma coisa, e disse, cara, tem esse cara aqui, ó, ele se comunica bem, ele trabalha com treinamento, ele faz isso, e foi aí, a partir de 2021, começou as coisas acontecerem com um nível de velocidade mais rápido. Primeiro treinamentos pequenos e palestras, hoje a gente tem... Não só na P2 treinamentos, como na no 2P Sebrae. quanto no Sebrae, porque aí a equipe também já estava mais madura. Treinamentos e o Sebrae, todos os dois voltaram com força, Isso. né? E, em paralelo, nessa época eu só tinha o Sebrae de Maracanaú, o meu sócio estava passando por algumas dificuldades na unidade do Sebrae de Messejana, e eu disse para ele, eu já tinha feito o Sebrae da Bezerra, tinha dado certo, já tinha feito o Sebrae de Maracanaú, tinha dado certo. Aí, nessa hora, eu já sabia negociar. E aí eu fui bater um papo com ele. Disse, cara, você quer que eu levante a unidade? A gente consegue fazer isso juntos. Vamos juntar as forças aqui que a gente faz. A gente conversou, deu uma proposta de sociedade juntos e fortalecemos a nossa parceria nessa outra escola. Aí, né, a gente também conseguiu já quase que triplicar essa quantidade de alunos que a gente tinha lá na época e graças a Deus a coisa tá caminhando, tá fluindo. Certo. Então eu entendi, Lucas. Eu queria, para a gente ir já para a parte final, eu queria que você explicasse o que é que hoje a 2P Treinamentos ela chega na empresa da pessoa, né? O que é que você transforma, o que é que você propõe, né? Qual é o seu pitch ali de resultados, né? Tá. O que a gente faz, Ítalo, tem 2 movimentos, dependendo das demandas. A gente trabalha com uma linha de liderança, formação de líderes, e a gente trabalha com Primeiro de tudo é organizar a retaguarda, que é a liderança. Né? Exatamente. E a gente trabalha com a estruturação, treinamento, formação dessa equipe comercial. Desde a construção de estrutura quando eu digo, né, dos processos comerciais, a gente entender preço, saber quem é o público, jornada do cliente, né, construir essa jornada, entender como é que é o funil disso, entender quais são as conversões. Das coisas que a gente mais vê são empresários cegos, se não enxerga o quanto está gastando ali de tráfego, o quanto gera de leads. Ok, esse lead, esse lead para a pessoa que não sabe, né, é o contato cliente que inicial. vem pela internet, Isso. né? Aquele cara que vem frio e aí você aquece. Exatamente. Então, o cara não tem conversões intermediárias e como ele não mede essas conversões intermediárias, ele não sabe aonde melhorar. Então, se eu não meço, se eu não sei, por exemplo, aqui o volume, a quantidade de oportunidades que está chegando aqui, porque a quantidade de oportunidades vai me gerar um número de atendimentos. Esse número de atendimentos vai me gerar um número de pedidos. Esse número de pedidos vai me gerar um número de vendas. Ok, onde é que está o teu problema? Está lá na quantidade inicial, está nessa conversão final do pedido em venda, está na conversão do atendimento em pedido. Se eu não sei qual é o processo que eu vou precisar ajustar. Então a gente traz clareza para isso, a gente e aí constrói, vê se tem empresas que não utilizam CRM, que não tem. Então a gente vai fazer sugestão de trabalho e vamos estruturar toda essa questão comercial. E a gente trabalha muito forte também a coisa da formação desses vendedores. Então a gente tem uma formação comercial de 10 encontros. Esses 10 encontros a gente faz desde a inteligência emocional, a gente faz o trabalho. Você envolve naquela parte de perceber quem está querendo aprender, quem está aí querendo ir com a empresa e quem não está? Ítalo, esse daí é um dos desafios maiores dos gestores. Dos consultores, né? Não, também. Dos gestores. O que a gente faz? Porque às vezes o cara se apega. Porque nessa hora aí do cara que quer e do cara que não quer, tem duas possibilidades. Tem um cara que literalmente não quer, que às vezes o cara contratou errado e só o fixo é suficiente para o cara ele tá satisfeito. O comercial não pode viver de fixo.
E o segundo, cara, é uma decisão sensível que muitos empresários têm dificuldade de tomar, que é o tal do lobo solitário. O lobo solitário é o Faz cara, tudo sozinho, ele né? só quer saber de entregar o resultado dele, ele não tá nem aí para a equipe, ele não tá nem aí para a empresa, ele não tá nem aí para os processos, é um cara teimoso, turrão, que para a cultura do negócio, a construção Azeda, da equipe é complicado. E aí azeda. você precisa. É isso Esse que cara, mesmo ele entregando resultado, ele prejudica o todo. você precisa entender. Muitas vezes, quando você saca esse cara que está prejudicando a equipe, o restante da equipe cresce. E o gestor passa a ter um olhar diferente de desenvolvimento do resto da equipe, porque está confortável para o gestor escorar o resultado dele numa única pessoa, Desse cara, nesse né? cara aqui. Então, é muito ruim quando você tem o seu resultado dependente de uma única pessoa. Então, tua empresa ajuda a identificar tudo isso, Com tem essa certeza. sensibilidade, A né? gente faz esse trabalho. A pessoa que está nos assistindo aqui, Lucas, e que já até lhe conhece e que também não lhe conhece, mas ele tem aquele pensamento que você sabe muito bem. Não, cara, minha empresa é pequena, sou só eu e mais três aqui. Ah, não, não, sou eu. Ah, não, esse cara aí só deve atender empresas que tem 100 funcionários, 50. Fala para ele aí que ele tá na hora de fazer isso. Ele tá esse é o momento dele. É muito engraçado isso, porque a gente vê muita eu presa, né? A eu presa é o cara sozinho que resolve tudo, né? Que abre, Chuta, fecha. ele bate o escanteio e vai cabecear. Então, esse cara precisa muitas vezes entender que é o desenvolvimento e a formação, o desenvolvimento de processos comerciais, a contratação de pessoas para poder fazer esse trabalho, ele conseguir delegar isso daí que vai fazer a empresa dele escalar. Se ele enxerga isso, que ele precisa delegar essas funções mais operacionais, é aí que ele cresce. A hora é agora, né? A gente faz um trabalho num escritório de arquitetura que está acontecendo exatamente esse movimento. De entendimento da cabeça dos donos, de algumas coisas que precisam, né, ser delegadas, ser trabalhadas e ser desenvolvidas. Primeiro neles para poder, né, descer aí. A minha empresa, Lucas, a Giro Host, né? Que a gente faz a transformação digital. Essa empresa aqui, ó. Sim. A gente faz a transformação digital nos negócios. Eu tenho muita dificuldade, porque é o seguinte, a minha parte eu faço indo e voltando, cara. Há mais de 20 anos eu faço o que eu faço. Essa empresa nunca mudou de ramo. Sempre foi do mesmo segmento. E aí quando tu vai pro Google, quando tu tem um bom produto e quando mais tu tem um serviço que é muito buscado. E aí tu começa a atender 10, 20 ligações e e-mails e WhatsApp todos os dias, né? É real. Mas aí o cara não tem isso tudo que tu falou, ele não tem essa retaguarda. Não Então converte. ele não está preparado. Não está. Ele não está preparado. Ele gera a oportunidade, mas ele não vai ter aquilo que eu te falei, atração, encantamento, conversão. Se esse cara, tu tá atraindo muita gente, mas tu não tá encantando esse cara, tu tá prejudicando a experiência desse cliente. Aí o cara diz assim: "Não, eu tentei pedir informação, mas ninguém me respondeu". Eu pedi, aí o cara não converte, ou seja, ele tá fazendo um investimento alto em marketing ali e o cara não transforma isso daqui em venda na ponta. Pronto. Então de 2018 para cá, né, a gente veio meio que selecionando nossos, contratando até os nossos clientes. Olha a loucura, né? Sim. E por isso, portanto, a gente recebe o lead, vê o interesse dele, passa para o close aqui, ele faz a apresentação. Se chega na apresentação, já há uma boa, né, chance dele fechar. Mas não é só isso. É a gente entender a empresa do cara primeiro para saber se ele tem toda essa estrutura que você falou. Sim. Porque não adianta você chegar aqui para Giro Host, eu quero bombar meu Instagram, eu quero aparecer no Google, eu quero mais vendas, mas e a retaguarda? Só explicando pro pessoal, que pode ter alguém na audiência que não entende, você falou assim, porque eu passo pro closer. Pessoal, isso é uma estrutura de vendas internas, né? É uma estrutura de vendas internas onde você tem um cara que abre o relacionamento, que recebe tem esse o que contato. capta, o que faz... o Hunter, né? Isso. Que é o que faz a captação, tem o Farmer, que é o cara que faz o relacionamento, e tem o Closer, que é o cara que faz o fechamento. Que apresenta, que conversa, que é aquele cara mais, né, legal, que escuta, né? Isso. E aí apresenta a oportunidade. Mas enfim, Lucas, nesse momento eu queria que você mandasse uma mensagem aqui. A gente entendeu aí da sua empresa, né? Da Sebrac.
uma empresa de treinamentos. Você que está assistindo, eu vou botar aqui o link, né, do Sim, Instagram do Lucas, das empresas dele, os sites, se tiver, você me claro. passa. E aí quem quiser bater um papo com ele, quem quiser a ajuda dele aí no seu negócio, entre em contato com ele, eu tenho certeza que ele vai estar de braços abertos e vai lhe atender muito bem. Mas nesse momento, Lucas, eu queria que você falasse aí, Lucas, para as pessoas, você que trabalha, né, e quer botar um negócio, tem um sonho, né? Vá com calma que também não é um maravilhoso e só coisas boas, né? Sim. Fala para eles o passo a passo antes dele tomar essa decisão, ou então o cara que está de repente precisando melhorar a estratégia de gestão da empresa dele, melhorar as vendas. Tá. Dá aí tua mensagem aí pra gente finalizar. Eu também tenho um presente para te dar. Tá, Segurar show. aqui. Quando tu concluir, eu dou o presente. Tranquilo. Gente, primeiro eu quero agradecer aí o convite ao Ítalo mais uma vez, tá? A oportunidade da gente bater esse papo aqui, Muito bom. contribuir de alguma forma aí com a tua audiência. E a mensagem que eu posso deixar para vocês não pode ser outra. Invista no seu time. E invista em si mesmo. Tá? Se você já tem o seu próprio negócio, invista na sua qualificação. Toda empresa tem um teto. O teto é o nível de qualificação ao qual você se expõe. Então, primeiro eu cresço, depois a minha empresa cresce. Então, se você não está investindo em qualificação para você mesmo, uma mentoria, uma própria formação, um curso, a tua empresa não cresce porque você tem algum conhecimento que você não sabe. O teu time não cresce porque o teu time está treinando pouco. Existe um movimento, Ítalo, importante, que é a gestão do conhecimento. Então, se você não faz uma gestão do conhecimento dentro do teu time, a coisa não vai fluir. E investe nas pessoas. Né? O nome da empresa diz o que reflete muito o que eu acredito. Pessoas primeiro. Primeiro você cuida das pessoas, as pessoas cuidam dos negócios. Isso, eu pegando seu gancho, muitas pessoas chegam para mim, rapaz, eu tô com 20 mil reais, vou botar um negócio. Só que para mim não decepcionar ele, né? Eu digo, cara, pega esse dinheiro, não bota negócio. Investe em conhecimento para ti. Vai trabalhar inteligência emocional, Sim. gestão, vendas. Primeiro, o dinheiro não faz muitas vezes a diferença total, não. O que tu investe em ti, o nível de conhecimento e às vezes até oportunidades que quando tu tem esse conhecimento tu enxerga diferente e vê que o dinheiro é legal e tudo, claro, mas não vai fazer toda a diferença, né? Eu fiz dois investimentos no último ano, dois investimentos. Um investimento foi entrar no CDL Jovem. O outro investimento foi entrar num mastermind que chama Cúpula. Esses dois movimentos de entrar no Cúpula e no CDL Jovem me conectaram com pessoas. E essas pessoas me apresentaram caminhos e conhecimentos que eu jamais iria adquiri-los sozinho. Nortes, direcionamentos. Então, isso que você falou. Nesse momento, Investe em você, é um né? investimento em mim, com toda certeza. Você não sabe, a associação, né, a CDL Jovem é uma associação que a CDL, né, a Câmara do Dirigentes Logísticos, e a CDL Jovem é um braço ali da galera, né, dos filhos de lojistas, do cara que é jovem, que tem loja. Um empresário mais jovem. Eu participei. Assim como a gente, né? Assim, jovens assim como a gente. Jovens de 40 anos. Eu entrei, mas eu entrei em 2018, Sim. né? Eu vinha da AGE, não sei se você conhece a AGE, Sim. que também é uma associação. De jovens empresários. O Cúpula eu ainda não tive a oportunidade de buscar, né? Sim. Mas faz total diferença, concordo. E, macho, vai para uma missão empresarial, que é a viagem. Cara, se tu acha que entrar nisso aí já foi bom e tudo, bicho, a missão empresarial, não sei se você já teve a oportunidade. Não, ainda não. É o ápice de tudo. De tudo, de tu ver as empresas, como é que os caras fazem, as pessoas, a gestão de tudo. Aí é que
Vamos lá. Que é a alavanca. Novo objetivo para o segundo semestre. Fazer uma viagem. Cara, e aqui eu vou te dar esse presente para tu lembrar do amigo. Ô, meu amigo, muito obrigado. Uma canequinha igual a essa bacana, aqui, ó. Pra você tomar café. Valeu, é isso aí, gente. Eu sei que você tem as suas anotações. Vou lhe dar um planner da nossa empresa aqui, ó. Pra você lembrar da gente também. Cara. Olha aí, que coisa linda, hein? Certo? Show, cara. Muito obrigado, viu? As páginas aí. Olha aí, que legal. A página inicial também a gente fez uma mídia nossa, pra você lembrar. Bacana. Muito obrigado. Parabéns pela qualidade do trabalho. Grande Lucas, valeu, obrigado pelo ter aceito o convite. Espero que você que está aí assistindo tenha gostado. Tudo é feito com muito carinho. E eu fecho aqui esse episódio com chave de ouro, ele dando esse presente para você guardar aí de recordação. Esse vídeo vai estar por longas datas aí no YouTube. Vou fazer uns cortes, entregar o link para você, para a gente fazer a divulgação para a galera, beleza? Show, meu amigo. Valeu. Um abraço. Até uma próxima. Muito obrigado pelo convite. E como eu costumo dizer nos meus treinamentos, vamos para cima. Vamos para cima. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Fala, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é Ian Tosta. Sou sócio fundador da In-House Market. Estou fazendo esse vídeo aqui para agradecer ao Ítalo e ao Giro Coworking por todo o apoio que eles nos deram, né? Nós somos clientes deles e assim, se vocês estão buscando mais do que um fornecedor, vocês estão realmente querendo um parceiro de negócios, pode contar com o Ítalo e com a Giro, porque realmente é uma empresa muito, muito boa, nos ajudou bastante e muito séria, e por isso eu queria agradecer e também oferecer aí o meu apoio para próximos desafios, tá bom? Reduza os custos com aluguel contratando o serviço de endereço virtual da Giro Coworking. Tenha sua empresa formalizada para a emissão de notas fiscais. Além disso, recebemos suas correspondências e encomendas. Rápido, prático, sem burocracia e 100% online. Fale agora conosco pelo WhatsApp 85 3091 5453.